Faz-me, Senhor, um obreiro fiel, um obreiro que ama Jesus Cristo. Faz-me alcançar o modelo cristão que os teus servos tiveram no passado. Faz-me retornar para a direção. Minha fé não vá naufragar. Dá-me sinceridade, dá-me amor de verdade, um motivo pra não tropeçar. Que o soldado que tens em tuas mãos vá além, em piedade, graça e vida aqui. Em piedade, graça e vida aqui. Faz-me, Senhor, um obreiro fiel, um obreiro que ama Jesus Cristo. Faz-me alcançar o modelo cristão que teus servos tiveram no passado. Faz-me retornar para a direção. Minha fé não vá naufragar. Dá-me sinceridade, dá-me amor de verdade, um motivo pra não tropeçar. Que o soldado que tens em tuas mãos vá além, em piedade, graça e vida aqui. Obreiro fiel, um obreiro que ama Jesus Cristo. Faz-me alcançar o modelo cristão que teus servos tiveram no passado. Faz-me retornar para a direção. Minha fé não vá naufragar. Dá-me sinceridade, dá-me amor de verdade, um motivo pra não tropeçar. Que o soldado que tens em tuas mãos vá além, em piedade, graça e vida aqui. Em piedade, graça e vida aqui. Então, bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estar dando uma pausa no assunto que o pastor tem proposto à igreja esses dias, que é marcas de uma igreja saudável.
E hoje nós vamos estar introduzindo um pouco acerca desse tema que está na nossa tela aí, lutando pela verdade numa época de engano. E é bem verdade que esse tema não se dissocia do tema que o pastor tem trabalhado na igreja, que é marcas de uma igreja saudável. A igreja, ao longo da história, ela sempre tem lutado para preservar a verdade no seio da igreja e também tem lutado para, então, poder divulgar essa verdade ao mundo. Não deixa de ser uma marca da igreja, a perseverança em conservar a verdade. Então, a minha intenção nessa manhã é trabalhar justamente esse tema com os irmãos. E nós vamos dividir esse assunto em 3 partes. No princípio, na primeira parte, nós vamos procurar definir o que é, então, verdade. O capítulo 18 de João nos traz um relato onde Jesus foi levado a ser interrogado por Pilatos. E nesse episódio é mencionado algo interessante acerca da verdade. João, o Evangelho de João, capítulo 18, nós podemos perceber uma afirmação acerca da verdade dada por Jesus e também uma evidência da verdade. Olha o que diz João, capítulo 18, versículo 36 e 37. Diz o seguinte, João capítulo 18, 36 e 37. Replicou Pilatos, a partir do versículo 33, melhor dizendo, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti esta pergunta ou disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os teus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo és tu rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Interessante que nós podemos ver aqui uma afirmação acerca da verdade que é dita pelo próprio Jesus. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 37, a parte B do versículo. Jesus ele se autodeclara como sendo a verdade, como sendo o portador da verdade e como mencionando também que aqueles que ouvem ele, ouvem a voz de Jesus, eles são da verdade. Então Jesus ele é o portador, ele é o dono da verdade. É interessante que os religiosos da época de Jesus, eles tentaram incriminar Jesus, mas para isso eles teriam que mudar a verdade, eles teriam que transportar a verdade, a mentira, melhor dizendo, religiosa, pelo qual eles acusavam Jesus,
de profanar o sábado, de ser um enganador. Então eles teriam que transportar essas acusações religiosas para uma acusação política, para que então Jesus pudesse ser levado como criminoso perante Pilatos. Então uma pessoa só poderia ser então condenada ali naquela situação se Jesus, melhor dizendo, só poderia ser condenado ali naquela situação se as acusações dos judeus pudessem então ser acusações de cunho político. E então foi isso que os judeus tentaram fazer. Eles eles acusaram Jesus de incitar o povo a não pagar os impostos a César, quando ele disse: dá a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Eles também procuraram fazer com que Jesus fosse criminoso político por declarar-se rei. Então Jesus ele dizia que era rei, mas não era um reino deste mundo, mas um reino eterno. E também eles tentaram acusar Jesus de sedição, de ser um homem que estava provocando a rebelião contra o governo ali de Roma. E por isso que Jesus então vai perante Pilatos para ser interrogado por ele. E veja que os judeus, os religiosos da época, eles mudaram a verdade, tiraram de Jesus, tentaram tirar de Jesus a verdade e o acusaram de feitos que Jesus não tinha realizado. Então eles mentiram. Então a mentira, ela passa então a estar ali no seio do Império Romano, e Jesus ele é levado a Pilatos então para ser julgado. E na sequência do texto nós vemos Pilatos dando uma evidência acerca da verdade. Ele diz: não acho em Jesus, não acho nele crime algum. Então todas essas acusações que vieram sobre Jesus, Pilatos agora ele estava evidenciando, estava atestando, dizendo que Jesus não era criminoso, pelo qual não era criminoso aos crimes que os judeus religiosos estavam o acusando. Então veja, Jesus ele é o porta-voz da verdade, ele é o dono da verdade, aqueles que ouvem ele estão na verdade, e nós vemos também uma evidência dada por Pilatos aqui nesse texto. Então, pensando na definição, a primeira parte aqui do nosso estudo, o que vem a ser a verdade? Deus e a verdade, eles são inseparáveis, não podem ser separados, são indissociáveis, né? E aqui tem uma citação que diz que qualquer pensamento a respeito da essência da verdade, o que a verdade é, o que a torna verdadeira e como podemos saber algo com certeza, nos remete imediatamente a Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 16, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele está dizendo que ele é a verdade. Temos outra citação aqui do livro de John MacArthur, e ao longo dessa mensagem, desse estudo, nós vamos ver algumas citações deste livro, um livro muito bom, que trata acerca da verdade. Então ele vai dizer o seguinte: se uma pessoa não tolera o conceito de Deus, a verdade também não terá lugar adequado na cosmovisão dessa pessoa. Sendo assim, o ateu, agnóstico ou idólatra coerente pode muito bem odiar a própria ideia da verdade.
Afinal de contas, ele rejeita a Deus. E rejeitar a Deus é rejeitar a Deus, o doador de toda a verdade, o juiz final daquilo que realmente é verdadeiro, bem como a própria essência e a corporificação da própria verdade. Pessoas que vivem tentando viver no descompasso de Deus, elas estão vivendo em uma mentira e muitas vezes elas não se dão conta disso. Uma outra citação aqui do livro diz o seguinte: muitos dos supostos evangélicos que assim se definem questionam abertamente se existe de fato uma coisa chamada verdade. Outros supõem que, embora a verdade realmente existe, não podemos ter certeza a respeito do que ela é e, portanto, ela não pode ser muito importante. Alguns até se recusam explicitamente a tomar posição em favor de qualquer assunto, porque resolveram que nem mesmo as Escrituras são suficientemente claras para eles debaterem a respeito. Então, até alguns ditos crentes, ditos evangélicos, eles não sustentam que exista verdade absoluta nas Escrituras. E o nosso dicionário, ele traz duas definições do que é a verdade, né? A verdade é propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Então, está em conformidade com os fatos ou está em conformidade com a realidade. E uma outra definição é que a verdade é uma coisa, um fato, um evento real. E é bem verdade que esses conceitos dados pelo dicionário, eles não se dissociam, não estão contrários à definição de verdade. Existe então verdade fora da pessoa de Deus? Será que existe verdade fora da pessoa de Deus? E aqui, se fôssemos bem diretos e objetivos, poderíamos dizer que não existe verdade fora da pessoa de Deus. E você pode até se perguntar, por que então a verdade está intimamente vinculada a Deus? Por que a verdade e Deus não podem ser separadas? E aqui eu trago algumas razões porque a verdade ela está intimamente vinculada à pessoa de Deus. A primeira razão é que Deus é a origem de tudo o que existe. E aí você pode estar abrindo sua Bíblia para vermos o que diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 nos diz o seguinte: porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, porque dele e por meio dele, então tudo veio a existir por meio de sua palavra. Então, essa é a primeira razão, porque a verdade ela não se dissocia, não se separa de Deus, porque a verdade e Deus elas estão intimamente ligadas. A primeira razão é que Deus ele criou todas as coisas. Ele é a própria verdade. A segunda razão é porque somente Ele define e delimita aquilo que é verdadeiro. Uma terceira razão é Ele quem revela toda a verdade. Ele se revelou através de Jesus, encarnado como homem. Ele se revelou também através das coisas que foram criadas.
Todas as verdades reveladas na natureza foram da autoria de Deus. Olha o que diz Salmos 19 nos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge do seu calor. Então todas as verdades reveladas na natureza foram de autoria de Deus. É o que diz, que expressa o versículo 1 do Salmo 19. Os céus, eles proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, se tivéssemos um campo para colocar uma assinatura acerca da pessoa que criou todas as coisas, lá estaria a assinatura de Deus. Deus criou todas as coisas, e essas coisas que foram criadas são verdades dadas pelo próprio Deus. Uma outra razão é que algumas das verdades são auto-revelação de Deus, da pessoa de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20 nos diz o seguinte. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então essas verdades são autorrevelação de Deus, e os homens então são indesculpáveis por rejeitarem a Deus, rejeitarem a própria verdade. Uma outra razão porque a verdade está intimamente vinculada a Deus é que Ele nos deu mente e consciência para percebermos a verdade e entendermos o certo e o errado. Então Deus nos deu a capacidade para raciocinarmos, para pensarmos o que é certo e o que é errado. Uma sétima razão é que Ele até mesmo nos criou com o entendimento fundamental da sua lei em nosso coração. Olha o que diz, vamos voltar lá para Romanos. Então aqui nós, de início, para definir o que é a verdade, nós estamos vendo alguns textos aqui para embasar a questão de que Deus e a verdade, eles não se dissociam, não são coisas diferentes. Romanos 2, versículo 14, nos diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Veja que Deus, ele coloca na mente da pessoa, colocou na mente dos gentios a lei, e alguns viviam em conformidade com a lei, mesmo sem conhecer a lei. Uma oitava razão é que Ele nos deu a verdade perfeita,
infalível das Escrituras. Na sequência lá do texto dos Salmos, Salmo 19, ele vai nos dizer o seguinte: ele nos deu a verdade perfeita e infalível das Escrituras. Então ele vai mencionar que as Escrituras são perfeitas. Olha o que diz o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guarda, em os guardar a grande recompensa. Então a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Ele nos deu a verdade perfeita e infalível das Escrituras. Não só isso, como também Deus enviou a Cristo a incorporação da própria verdade como culminação da revelação divina. Hebreus vai dizer que por muito tempo Deus falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, que é o próprio Deus encarnado em figura de homem. Deus, ele falou nos últimos dias por meio de Jesus. Então a verdade e Deus estão intimamente vinculadas, elas não se dissociam. 9 razões, nós vimos até aqui 9 razões e vimos um pouco da definição do que é a verdade. E aqui nós temos outra citação do livro A Guerra pela Verdade, que nos diz: toda verdade, portanto, começa com a verdade concernente a Deus. Quem Ele é, o que é a sua mente, o que a sua mente sabe, o que a sua santidade envolve, o que a sua vontade aprova e assim por diante. Em outras palavras, toda verdade é determinada e devidamente explicada pelo ser de Deus. Por conseguinte, toda noção da sua existência é, pela própria definição, em verdade. Isso é exatamente o que a Bíblia ensina. E quando alguém rejeita Deus, essa pessoa é insensata. É o que diz Salmos 41, 14, versículo 1 e o Salmo 53, 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E aqui nós podemos perceber que aqueles que se opõem a Deus, elas não conhecem a verdade. A verdade não libertou essas pessoas. Elas não creem na verdade e também elas não obedecem à verdade, consequentemente. E aquelas pessoas que então obedecem a Deus, elas foram libertas pela palavra, pela verdade. Elas creem na verdade. Então os irmãos podem abrir esses textos ou anotarem. Então elas obedecem à verdade e também receberam amor fervoroso pela verdade. É o que diz 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. Então nós vimos aqui a definição. Nessa primeira parte nós vimos a definição do que é a verdade. Nós vimos um pouco da definição, nós vimos que a verdade e Deus não podem se separar. Deus é a própria verdade, Jesus Cristo é a incorporação em figura do homem da verdade revelada por Deus. Então,
Deus é a verdade. E aqueles que seguem a verdade, eles foram libertos pela verdade, creem na verdade, obedecem à verdade. E os que não, e os que se opõem à verdade, elas não conhecem a verdade. E aqui nós vamos partir para a nossa segunda parte do nosso estudo. E nessa segunda parte aqui do estudo, nós vamos tratar um pouco acerca dos ataques e das armas que o inimigo tem usado para tentar tornar a verdade em mentira. E aí nós vamos ver um pouco da origem. Quando foi que a mentira iniciou? Será que a verdade teve início? Então aqui é algo bem complexo e nós podemos perceber que, de fato, a verdade ela não teve início. Porque Deus é a própria verdade. Deus sempre existiu. Ele não teve começo, não tem meio e também não terá fim. Então por isso que a verdade ela não teve início. E a mentira ela começou a ter início a partir do coração de Satanás. E ele começou a propagar a mentira, a inverdade, lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler esse texto lá. Gênesis capítulo 3 nos diz o seguinte, acerca da queda, né? Então nos diz o seguinte, Gênesis 3, versículos, nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 6. Diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comeremos, dele não comeremos, nem tocaremos nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha o que diz uma citação aqui de John MacArthur no livro A Guerra pela Verdade. As pessoas estão fazendo experiência com a ideia e subjetivos relativistas a respeito da verdade, rotulando-os de cristãos. Essa tendência indica um afastamento radical do cristianismo bíblico e histórico. Então percebam que a mentira ela teve origem aqui no Éden, e esses ataques não surgiram no ano passado ou nos dias atuais. Os dardos inflamados do inimigo ele tem sido lançado desde a criação. E a mentira teve origem, já a verdade ela não teve. E aqui no Éden nós podemos perceber que tudo começa com uma pergunta mal intencionada. É justamente o que a serpente pergunta a Eva. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então tudo começa com uma pergunta mal intencionada, com uma pergunta com intenção, ou melhor dizendo, com um comprometimento com a mentira. Tudo começa com uma pergunta mal intencionada. E aí depois vem a resposta, uma resposta baseada na verdade. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Então nós temos uma pergunta mal intencionada, uma pergunta comprometida com a mentira. Nós temos uma resposta baseada na verdade, e logo após nós temos a aceitação da mentira como verdade. Olha o que diz os versículos aí, 4 a 6. É dito, é mencionado que o homem então aceita aquela mentira da serpente, e então ele come do fruto, desejando então ter esse conhecimento, essa sabedoria de Deus, e então ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui vai uma aplicação para as nossas vidas. Nós precisamos ter cuidado com as nossas perguntas muitas vezes, e também com as perguntas que os outros fazem. Algumas perguntas não estão comprometidas com a descoberta da verdade. Muitas perguntas elas estão comprometidas com a mentira. Muitas vezes as perguntas estão comprometidas com o nosso eu, e nós queremos ouvir respostas que nos agradam, mas nós precisamos buscar ou fazer perguntas que estejam comprometidas com a verdade, e sempre buscando respostas que estejam baseadas na verdade, e não aceitar a mentira, mas sempre buscar aceitar a verdade das Escrituras. E também o inimigo ele pode usar, que nós estamos vendo os ataques que vêm sobre a verdade. O inimigo ele pode usar as circunstâncias para pressionar o povo de Deus a se conformar com a mentira. Ele usou algumas circunstâncias ao longo da história para então fazer com que os homens eles pudessem então mentir e desagradar a Deus. Nós vemos ao longo da história, por exemplo, Abrão, ainda chamado de Abrão, ele não havia o nome dele não havia sido mudado por Deus para Abraão, mas aí ele mentiu, na região lá de Israel estava passando por uma seca, então estava com falta de recursos ali na região, e então eles se direcionaram para o Egito, e quando chegaram no Egito Abraão mentiu dizendo que Sara não era sua esposa. Então, porque ele tinha na mente dele de que se ele dissesse que Sara era sua esposa, certamente o rei do Egito iria matá-lo. Mas aí nós percebemos que Abraão ele foi levado pelas circunstâncias da época, pela situação, e ele mentiu. E também nós vemos o seu filho Isaac também mentindo. E aí o rei, na ocasião, ele percebeu que Isaac havia mentido, porque ele viu Isaac e Rebeca brincando. O texto vai dizer isso, e então ele percebeu que Isaac e Rebeca não eram de fato irmã de Isaac. Então, circunstâncias muitas vezes nos levam a mentir. Circunstâncias muitas vezes não nos levam a falar a verdade, mas aí nós precisamos estar comprometidos com a verdade para mentirmos. Muitas vezes algumas pessoas mentem para agradar alguém ou também para se livrar de alguma situação, mas nós precisamos ser homens comprometidos com a verdade, mesmo diante das circunstâncias difíceis. E aqui nós temos os exemplos ao longo da história. Nós temos homens como Daniel, que é um forte exemplo de homem que não negou a verdade, mesmo em meio a circunstâncias difíceis.
e desafiadoras. Muitos outros homens demonstraram o seu comprometimento com a verdade, e isso, em muitos dos casos, levou a mortes cruéis, como nós temos visto na história da igreja. Deus não se agrada da mentira contada em nenhuma circunstância. Nós precisamos sempre buscar a verdade, doa o que doer. Então, um terceiro ponto aqui para embasarmos, para vermos essa questão dos ataques que o inimigo tem feito, é que o inimigo tem usado ideias atraentes para desvincular-se da verdade, para desvincular o povo de Deus da verdade. E isso ele tem feito ao longo dos anos, ao longo da história. E ele usou, por exemplo, a modernidade, né? Começou nos meados do século XX. Ele começa com as ideias trazidas pelo método científico, né? E vai dizer que a verdade existe e que o método científico é a única maneira confiável de determinar essa verdade. Então, a verdade ela precisava ser palpável, ela precisava ser visível. Então, a verdade ela precisava ser colocada em um laboratório. Deus aqui, veja a situação. Deus ele precisava ser colocado em um tubo de ensaio, ser testado, ser colocado numa banca de um laboratório para ver se realmente Deus é a verdade. Então, o inimigo ele tem usado ideias ou ideologias atraentes ao longo da história. E aí surgiram no meio desse campo surgiu o raciocínio humano como o árbitro final do que é verdade. Então o homem agora ele poderia, sem o próprio Deus, ele poderia muito bem conhecer a verdade, saber o que era verdade, através do método científico. E aí o homem rejeita o sobrenatural, ele procura explicações científicas e racionais. Então agora eu posso raciocinar e ver se realmente aquilo é verdade ou não, se Deus é realmente verdade ou não. Então o homem passa a testar novamente, a testar, até chegar a algo que é palpável, algo que é seguro. O homem então passa a fazer isso, ele passa a testar a verdade. E aí, no meio disso tudo, surgem ideologias como o darwinismo, filosofias ateístas, racionalistas, utopias como o marxismo, o fascismo, o socialismo, o comunismo, o liberalismo teológico. Então essas ideias foram permeadas ali pelas ideias da modernidade, pela era moderna. E a era moderna ela teve um fim declarado após a queda do Muro de Berlim, que era um símbolo que mostrava a expressão concreta de cosmovisões utópicas que eu mencionei e errôneas, né? Então nós não vamos entrar em detalhes em cada uma dessas ideias, mas a queda dessa época, dessa era, ela foi marcada ali, foi simbolizada pelo seu fim através da queda do Muro de Berlim. Diz: depois de 2 guerras mundiais, revoluções sociais contínuas, perturbações civis e uma longa guerra fria ideológica, a modernidade foi declarada morta pela maioria das pessoas do mundo acadêmico. A morte simbólica da era moderna foi marcada pela queda do Muro de Berlim, pois representava a expressão concreta na cosmovisão
utópica e errônea da modernidade. Então, aqui embasando a ideia do fim da era moderna. E não somente o inimigo tem usado a modernidade, como também ele tem usado a pós-modernidade para então desvincular-se da verdade ao longo da história. Ele usou também, tem usado as ideias trazidas pela pós-modernidade, que se iniciou ali em meados de 1980, e grandes áreas foram influenciadas por essas ideias trazidas pela pós-modernidade. E aqui tem listado algumas dessas áreas. A arquitetura foi influenciada, a arte muito influenciada, a literatura, a cultura e, infelizmente, também a religião tem sido influenciada por essa época. Então, o inimigo ele tem atacado ferozmente com ideias atraentes, né? E aqui a ideia é que essa era marcada por uma tendência a repudiar a possibilidade de qualquer conhecimento seguro e sólido da verdade. Então, toda verdade que o homem possa encontrar, ela não é segura o suficiente para você se fixar. Então, para as ideias pós-modernas, não há nada confiável, não há nada que eu possa dizer que seja verdade. E aí surge a ideia de que a mente humana ela não pode alcançar a verdade, né? A verdade é objetiva, a nossa mente ela é subjetiva. Logo, a subjetividade humana ela não pode alcançar a objetividade da verdade. Então surge a ideia de que tudo é relativo. E é interessante que essa afirmação de que tudo é relativo, ela cai então por terra, porque ela é uma própria afirmativa. E se ela é verdade, por que ela foi alcançada? Então, tudo, para as ideias pós-modernas, tudo é relativo. Não há nada concreto, não há nada certo. Tudo é relativo, tudo é subjetivo, né? E aí surge muitas ideias trazidas por esse período, né? E aqui a ideia central dessa época é que nada é certo, cada pessoa tem o direito à sua própria verdade, né? A rejeição de toda expressão de certeza, não existe mais certeza, tudo é relativo, a incerteza ela é a nova verdade. Canonizaram a mentira, canonizaram a inverdade. Não existe mais verdade. E nós estamos vivendo nessa época. Estamos vivendo uma época em que essa ideia de que não existe verdade absoluta, ela está no nosso meio. Ela está entre nós, está na nossa época. E aí nós precisamos, então, saber como lidar com esses dados inflamados do inimigo. Nós precisamos saber lidar, nós precisamos saber atacar também. Nós não podemos ficar só na retaguarda, esperando que o inimigo venha nos atacar. Nós precisamos, então, atacar essas ideias. Porque se nós não fizermos isso, nós percebemos ao longo da história que as ideias têm sido modificadas ao longo da história. Nós vimos a era moderna, que veio com o método científico. Nós temos a pós-modernidade, dizendo que tudo é relativo. Lá no método científico, nós vemos que o homem ele pode, sozinho, ele pode alcançar a verdade, alcançar o ideal, né? E aqui nós vemos que tudo é relativo, né? E aí, certamente, durante os séculos seguintes, certamente vai surgir outras ideias.
Mas o mais importante é que, ao longo da história, a verdade tem sido preservada, a verdade tem sido confirmada por Deus e pela sua palavra. E aí, se nós vimos a princípio o que é verdade, né? Nós vimos também os ataques que o inimigo tem lançado sobre a verdade, e agora nós vamos ver a terceira parte, que é justamente como ter certeza num mundo em incertezas. Como nós podemos ter certeza num mundo de incertezas? E é interessante percebermos que ao longo da história sempre tem surgido ideias novas para desvincular o povo de Deus da verdade. E é interessante percebermos também que a Bíblia ela está cheia de relatos de homens de Deus que escreveram cartas, escreveram livros para então ajudar outros a serem fortes, serem firmes contra ideias erradas no seio da igreja, no seio da comunidade cristã. Então, ao longo da história tem surgido muitas pessoas que divulgam a mentira, que tentam distorcer a verdade deixada por Deus. E vou mencionar aqui algumas formas pelo qual nós podemos então combater, ter certeza nesse mundo incerto e combater também essas ideologias falsas. E João, ele escrevendo sua segunda carta, ele vai mencionar, né, só tem um capítulo essa carta, né? Então ele vai mencionar algumas coisas importantes aqui nos versículos de 7 a 11. Olha só o que diz 2 João, versículo 7 até o versículo 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. E que o conselho que ele dá é que nós não devemos nem receber em nossas casas aqueles que então procuram destilar mentiras, distorcer a verdade dada por Deus. Então veja que ao longo da história da Bíblia também nós podemos ver homens que escreveram cartas para advertir os cristãos acerca de homens que têm distorcido a verdade. E aqui nós podemos perceber alguns conselhos que ele dá, é que nós precisamos ter a certeza de que nós precisamos saber que existem pessoas enganadoras. Ele menciona isso no versículo 7, né? Quando ele diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Então muitos, aqui ele está mencionando que muitos não confessam que Jesus veio em carne, ele se encarnou. Estavam distorcendo essa verdade. Confessam, né, que Jesus Cristo não veio em carne. E ele menciona que quem faz esse tipo de distorção é o enganador e anticristo, né? Nós vemos também que nós precisamos ter cautela com os enganadores. Muitas vezes eles vêm com ideias atraentes, sutis, então atacam o povo. Acautelai-vos é o que diz o versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com tanto esforço.
que é a pregação do Evangelho, o ensino das Escrituras, mas para receberes completo galardão. E aqui ele continua ensinando, mencionando que eles deveriam permanecer na doutrina dos apóstolos, né? Lá em Atos 2, capítulo 2, né, versículo 42, se não me engano, o autor do livro de Atos vai dizer que todos estavam reunidos, todos tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a ideia aqui que ele quer trazer à mente, no versículo 8, é que precisamos permanecer nessa doutrina, no ensino que Deus tem nos dado através das Escrituras. E um outro texto que nos ensina também, que leva o povo a pensar acerca de defender a verdade, combater a verdade, se encontra em Judas. Judas também só tem um capítulo, nós vamos ler alguns versículos. O texto de Judas menciona que ele estava querendo, lá no versículo 3, ele diz que estava querendo falar acerca da comum salvação, mas ele mudou o assunto porque ele sentiu na necessidade de exortar o povo a então a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos, foi entregue aos santos. E ele vai dizer, né, no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então veja que eles enganam e eles distorcem a graça de Deus. E a partir do versículo 20 vai ser mencionado alguns ensinamentos que Judas então vai trazer para o povo de Deus. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que o povo ele precisava se edificar. Olha o que diz o versículo 20, parte A, parte inicial. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé. Então a ideia aqui é de se edificar. Se você estava num patamar de fé, você precisa ir para o outro, e para outro mais elevado. Crescer, se edificar na verdade, se fundamentar nas Escrituras. Então a ideia aqui é crescer, se edificando na verdade, edificando-vos na vossa santíssima fé. E uma outra instrução que ele passa aqui para o povo, para que os cristãos tivessem certeza no mundo de engano, é que eles precisavam orar. Olha o que diz a sequência do versículo 20, orando no Espírito Santo. E é interessante que esses verbos aqui, eles estão no gerúndio, e o gerúndio dá a ideia justamente de sequência, né? Eu fiz uma coisa ontem, eu faço ela hoje e farei amanhã. Dá a ideia de continuidade, né? E ele aqui ensina que o povo deveria orar. Não somente isso, como também ter esperança. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós precisamos ter esperança, né? E o próprio conceito de esperança, de fé, está lá em Hebreus capítulo 11, que nós precisamos ter esperança nas promessas de Deus. Fé é a firme convicção dos fatos que nós não vemos, mas a certeza de que vão acontecer. Nós precisamos ter essa esperança, a esperança da vinda eterna. E essa é a verdade das Escrituras, a esperança que temos. E não somente isso, como também, por fim,
E, não, por fim ainda não, mas ele ensina que nós precisamos ter misericórdia daquelas pessoas, né? Compadecendo-se de alguns que estão na dúvida. Então, ter misericórdia daqueles que estão na dúvida, procurar eles para instruir acerca da verdade. E no nosso meio nós precisamos muitas vezes fazer isso. Muitos andam trôpegos, muitos andam duvidosos acerca de algumas certezas, de algumas verdades que as Escrituras mencionam. Nós precisamos então ter misericórdia, compadecer-se desses e ensiná-los também. E por fim, ter amor, ter temor do Senhor. Versículo 23, a parte B, vai dizer, o versículo 23 vai dizer: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada na carne. Então nós precisamos ter temor de Deus para não cair nas mesmas mentiras que outros já caíram. Nós precisamos ter temor a Deus. Certamente as Escrituras não se limitam a apenas esses ensinamentos para que nós venhamos a ter certeza nesse mundo de incertezas. Mas nós só conheceremos essas verdades, nós só teremos certezas se nós estivermos então dispostos a conhecer a verdade das Escrituras. E lembre-se, nunca foi fácil se manter na verdade. Nunca foi fácil. E certamente nunca será, enquanto aqui estivermos. Mas há necessidade de procurarmos então viver na verdade. Para finalizar, aqui eu trago algumas citações, e um versículo das Escrituras. Então, Deus não mudou, não muda e não mudará. Por isso, a verdade não se torna mentira. A verdade, a mentira, melhor dizendo, ela nunca se tornou verdade, mas algumas pessoas têm tomado a verdade, a mentira, melhor dizendo, como verdade. As Escrituras dizem, em Mateus capítulo 24, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então que Deus nos ajude e que possamos sempre batalhar para estarmos firmes na verdade. Deus abençoe, possamos sempre viver na verdade. Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder da paz, luz para as nações.